Bom dia a todos. Guilherme Ramírez vai ler minha apresentação em melhor português. Meu nome é Lorenzo Buzzati. Ele é o fundador da Grife Online, um provedor de acesso lá na Itália, no interior, ali na Toscana, ISP e Wireless ISP e trainer, né? A gente se formou junto em 2010. E ele também é membro da Hype, do IX Amsterdã, dos maiores PTTs, né, da Europa. Aqui é onde eu moro. Aqui estão todas as minhas apresentações nos Moons. Okay. Esse é o projeto, né, que ele lançou já tem uns anos, né, que é um sistema de academia onde se coleta diversos documentos, né, diversas documentações sobre matérias interessantes com relação à parte, né, de rede de telecomunicação, e o objetivo é que se promova treinamentos curtos, né, de forma gratuita. É uma plataforma que vai ser disponibilizada para vocês. E é um dos fundadores também do projeto chamado Bootcamp, né, que é o treinamento lá na sede da Microtik, na Letônia, e foi iniciado em 2017. Nós já fizemos 5 edições do Bootcamp no Microtik Training Center. Aí estão as fotos, né, lá do local, então vocês podem perceber que o ambiente lá é bem confortável, é bem descontraído, né, existem diversos momentos que são compartilhados lá, além da parte de treinamento. Então, é uma experiência muito interessante. Nós estamos provendo 5 treinamentos ao mesmo tempo e um total de 10 treinamentos diferentes. Esperamos vê-los em Riga. Bom, aí está o link, né, para quem tiver interesse com relação a esse projeto, tá, ou a agenda de treinamentos que vai ter lá, o formato dos treinamentos que eles estão fazendo. Todas as apresentações que o Lourenço faz nos Moons, né, vocês viram que ele faz bastante apresentação, então ele sempre dedica as apresentações deles a um grande amigo dele que já se foi. Bom, o objetivo dessa apresentação é mostrar para vocês, né, um pouco mais a fundo a questão do SPF, alguns detalhes importantes do SPF, como que a gente configura ele dentro do Router OS, quais são os erros mais comuns cometidos, né, dicas importantes de como se corrigir, de se implementar o SPF de forma correta, né, e fugir dessas armadilhas que a gente cai sem nem perceber. Bom, tudo isso é abordado nos treinamentos que vocês já conhecem, né, das certificações, tá? Tanto da MTCRE quanto do MTCine. Então, seguramente é um dos caminhos principais aí para vocês para adquirir a informação. Aqui a gente vai, né, focar aí nos erros e dar algumas dicas, mas o interessante é que vocês aprofundem o conhecimento através de uma certificação oficial. Bom, então aí está o nosso resumo, né? Something when stepping up. Let's try to move here. Go there. Ok. Então a gente vai focar hoje na parte do SPF, os básicos, os erros mais comuns e dicas adicionais aí de alguns tricks, né, algumas coisas que o Lourenço aí desenvolveu. Vamos falar um pouquinho rapidamente, né, do protocolo, né, o SPF. É um protocolo de roteamento dinâmico,
né, que tem por objetivo calcular o caminho mais curto para um destino, e ele utiliza o algoritmo de Dijkstra para isso, tá? E caso ocorra mudança de topologia, né, existe aí um recálculo de rota feito imediatamente pelo protocolo. É um protocolo de roteamento dinâmico, né, para redes IPs. Ele é link state, do tipo link state, né, então se baseia em mudanças de estado de link, tá? Se enquadra no grupo de IGPs, né, os Interior Gateway Protocols, aqueles que alimentam, né, a RIB, a FIB, tá? Ele trabalha dentro de um sistema único, né, um sistema autônomo, e na versão do IPv4 é o SPF versão 2, e existe uma atualização para suporte aos prefixos IPv6 no OSPF versão 3. Bloody hell. Okay. So it's not on the stage. Bom, o algoritmo de Dijkstra, né, ele é conhecido também como Shortest Path First, ou caminho mais curto, o primeiro caminho mais curto para o destino, né? Então, se calcula diversas possibilidades e o mais curto para o destino é o elegido. Bom, então a gente tem aí, né, o diagrama, né, o caminho mais curto, significa o caminho mais barato também, tá? E a soma dos custos das interfaces de saídas é que vai dar esse total, e é esse valor total que é considerado pelo protocolo. Eu vou mostrar depois alguns exemplos dos efeitos deste algoritmo. Bom, então tá aí, né, a implementação universal do SPF. Basicamente, você vai precisar endereçar as interfaces, tá, de subrede, com os endereços de submáscara que você queira, e depois, se você jogar essa linha de comando mágica aí, lá em todos os seus roteadores, o seu SPF vai subir. E aí, né, o expert lá vai dizer, está configurado o SPF, né, eu sou praticamente um engenheiro do SPF. E aí vamos falar de basics, né? Primeiro, como manter a imagem estável. Yes, is the outside cable. Network type. Priority. DR, o roteador designado, né? Backup de roteador designado. Você precisa saber disso, qual que é a importância desses termos, né? Desses parâmetros. E aí, o que acontece? A rede começa a crescer e você, de repente, não está mais sorrindo como você estava antes, né? Por isso que é muito importante que você tenha um pouco mais de conhecimento de como o protocolo funciona. Bom, o objetivo aqui não é aprofundar, né, integralmente a matéria do SPF, tá? Em si, dá para vocês algumas dicas importantes, apontar, né, erros mais comuns, armadilhas mais comuns que a gente acaba caindo pelo fato de se apegar facilmente às configurações default que a gente encontra no mercado. Então, vamos falar primeiro aí de ponto de vista dos roteadores, né? Como é que os roteadores enxergam a topologia de rede? Este é um dos meus aspectos favoritos do OSPF. Bom, então, nas redes do OSPF não existe um roteador principal, né? Como muita gente pensa, ou aquele roteador central que faz tudo, né? Existe um core aí, né, onde todos calculam caminhos para todos os destinos, tá? Então, cada um tem uma visão diferente para cada destino, e é essa visão que ele vai utilizar, né, no momento de enviar o tráfego adiante. Bom, então aqui tem um exemplo de um... Esta é uma simples rede OSPF envolvendo 6 routers. Cada interface de saída está mostrando seu próprio custo. Existe um router que controla toda a rede? Não. Cada router vai pensar individualmente ou pensar diferente.
Só para explicar aqui rapidamente, a gente fez essa tradução, pessoal, do inglês para o português e depois fez uma tradução do português para a fonética italiana para que ele consiga participar aqui, que ele, apesar de inclusive feito todo o material, ele sempre gosta de participar ativamente, né? Então, só explicando aí para vocês. Eu acho que não seja o adaptador, não, acho que seja o cabo. Aconteceu com... Bom, tudo bem. You wanna change? I don't think it's the adapter. Tem. Sure. It's a backup. Bom, então, depois que os custos, né, são informados para o protocolo, cada roteador vai fazer esse cálculo individualmente. Ele vai visualizar um caminho único, né, para cada destino ali, faz a conta e elege o caminho mais curto para o destino, e é essa rota ou essas rotas que são instaladas lá na tabela de rotas. Do seu próprio ponto de vista. Cada router vai calcular todas as possibilidades de caminho para os outros routers. Vamos ver os routers R1 e R3 como exemplo. O caminho mais curto vai custar 30. Esse é o caminho mais curto que foi eleito pelo R1 para chegar até R3. Este é o ponto de vista de R1 para R3, calculando o custo total dos caminhos e escolhendo o mais barato. O mais barato vai custar 30. Esse é o caminho, então, de R1 para R3, passando por R2. Então, como ele mostrou, a gente tem ali a eleição, né, do caminho para R1 para R3, e esse caminho é calculado em apenas uma direção. Tá? Então, pode ser que o ponto de vista, né, de R3 para R1 seja diferente, né, ou mesmo. Então, vai depender também dos custos. O mais barato vai custar 40 R3, 4, 6, 5 R1. Aí está o caminho de volta. Então, a gente consegue perceber que o caminho de ida, né, de R1 para R3 é via R5, né, e o caminho de volta lá, de R3 para R1, foi um caminho interno aí. Este é o ponto de vista de R3 para R1, calculando o custo total dos caminhos e escolhendo o mais barato. O mais barato vai custar 40. Então, aí agora a visualização, né, de R3 para R1, utilizando também o caminho mais barato, né, o caminho mais curto e diferente, né, do caminho oposto de R3 para R1. Esta é a forma que R1 e R3 vão trocar tráfego utilizando caminhos diferentes. Eles podem alcançar uns aos outros por caminhos diferentes.
Então, a gente está vendo aí agora no desenho mais limpo, né? Os caminhos exclusivos eleitos de R1 para R3 e de R3 para R1. Então, esse é um dos erros mais comuns que a gente encontra. Então, quando a gente quer priorizar um determinado caminho, a gente pega essa visualização exclusiva de um router, faz aquela modificação, porém não se preocupa com o retorno, né? Então, do tipo, você tem um link wireless, um link de fibra, e aí você quer priorizar a fibra, você vai lá no router, altera a prioridade, o custo de uma determinada interface, o fluxo vira imediatamente ali naquela tabela de rotas, porém, você não se preocupa com o retorno. E o retorno tem que ser visualizado agora a partir do outro lado, né? E aí você tem que fazer os cálculos novamente para obter o resultado lá equalizado. Bom, então vamos falar agora um pouquinho do papel da área de backbone. A área de backbone ela é mandatória, né, dentro da estrutura do SPF, tá? E ela é exatamente o core da rede ali, né? Tem o ID padrão 0.0.0.0. O núcleo. Um núcleo. Exactly, my friend. Bom, qual que é o objetivo do backbone? Ele tem por objetivo fazer, né, trânsito entre as áreas, né? Então, ele distribui informações entre as áreas adjacentes ao backbone, né? E, para isso, a gente sempre elege um roteador de dentro do backbone, que a gente chama de ABR, né? Ou Area Border Router, ou Boundary Router, né? Que é aquele router que exatamente bordeia, né? Ele faz limitação entre as duas áreas, tá? Então, ele é membro participante das duas áreas. Ele obrigatoriamente deve ser prioritariamente um router do backbone, e aí depois ele que gera, né, aquela nova área com um ID diferente do backbone. Se o router que está criando uma nova área ele não estiver ligado diretamente ao backbone, né, caso as suas camadas de rede já estejam muito grandes, né, então você vai ter que criar uma nova área a partir de um router que não é membro do backbone. Existe um recurso para isso, né, chamado Virtual Link, que te permite criar essa nova área. E a partir daí você pode criar novas camadas de rede, né, utilizando esses recursos do Virtual Link. Um Virtual Link. Exato, um Virtual Link somente. Bom, então, conforme a gente viu, né, nas definições anteriores aí da estrutura lógica do SPF, não é possível, né, a gente ter mais que duas camadas de áreas desde o backbone, ou não, né? Depende. Aí, se você precisar expandir mais a sua rede, criar mais camadas de rede, você começa a precisar de uma outra visualização para interligar as áreas ao backbone, né? Então, está mais ou menos aqui uma estrutura lateral para a gente começar a entender qual que é a lógica da criação das áreas e como elas se interligam ao backbone. Lateral, ou como ele definiu aqui, né, como se fosse uma flor, né? A gente vê ali que o backbone é uma área central e ele faz trânsito entre as áreas. Pense a respeito da sua rede quando for implementar seu OSPF. Bom, então vamos abordar aí os erros mais comuns que a gente encontra, né, nas configurações aí do OSPF. Então, primeiro, né, algumas reflexões feitas pelos engenheiros aí de OSPF. O OSPF é estranho. Isso aí a gente ouve constantemente, né? Funciona quando quer. Isso também é um clássico aí, né? Funciona quando quer, então a gente rebootou lá e voltou, não tem muita explicação, só sei que funcionou, né? Então, basicamente ele tem vida própria, né? Vamos entender aí o que acontece, galera. Bom, acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar ou já conhecem, né, as manipulações ali desse parâmetro chamado Network Type, tá? E que algumas pessoas não sabem é que o default, né, o padrão lá estabelecido pelo SPF é o tipo de rede broadcast, né? Então o MikroTik adota o default também lá broadcast. E
as redes broadcast, os network type broadcast, né, e NBMA, ou não broadcast, eles elegem, né, eles fazem a eleição do que a gente chama de DR, né, roteador designado, ou um BDR, né, que é um router que pode também se tornar roteador designado no futuro, caso o DR venha a ficar inativo. E o tipo de rede point-to-point ou ponto multipoint já não fazem mais a eleição desse roteador designado. E aí a gente vai entender um pouquinho na frente aí qual que é a diferença primordial, né, entre esses dois network types. Provavelmente ele usou o broadcast por padrão. O engenheiro, né? Ele está falando que o engenheiro, então, o gênio lá, utilizou o default que é broadcast. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma rede em produção, o link está ativo, o SPF estabeleceu vizinhança, né, os neighbors estão ali up, o R1, no exemplo primeiro ali, foi eleito o roteador designado, o R2 ficou como BDR, né, roteador backup designado, e numa atualização que você precisa fazer lá, por exemplo, no R1, ou um reboot, né, programado, por qualquer outro motivo, o que vai causar? A eleição agora do backup, né, como roteador designado. Volta a funcionar, nenhum problema. Então, está aí, né, a falha dos routers aí e o SPF fazendo, né, a compensação do cenário. Bom, então, o roteador designado, o backup de roteador designado, eles foram criados dentro da estrutura do SPF exatamente para fazer um controle em cima de um domínio de broadcast, tá, em cima de camada 2, para reduzir o tráfego de OSPF, as mensagens de OSPF, tá? Porque o DR, ele mantém uma cópia da topologia completa ali daquele domínio de broadcast e atualiza os demais membros sobre aquelas informações, né, de links, estados de links daqueles membros do mesmo domínio de broadcast. Tá? Então, se um membro novo ele inserido ali naquele domínio de broadcast, ele não precisa fludar a rede toda ali, né, para descobrir essas informações. Ele é fludado, né, pelo designated router, né, ou pelo DR. Vários significa mais do que 2, como 3, 5, 10. Então, ele está explicando, né, que a gente, mais que 2, né, seria o recomendado para a gente se utilizar esse tipo de rede. E aqui tem um exemplo exatamente de uma utilização desse modelo de rede, né, do Network Type Broadcast. Bom, e aí o que acontece? Cenários muito comuns, né? A gente tem interligação entre dois routers, utilizando um meio óptico ou um meio wireless, tá? E da mesma forma existe a eleição de roteador designado e roteador backup do roteador designado. Bom, por padrão, se você não faz nenhum tipo de alteração nas configurações do SPF, vai subir lá ambos com prioridade 1 e o tipo de rede broadcast. Tá? A prioridade é o parâmetro utilizado pelo SPF para eleger o roteador designado. E, portanto, se você não faz nenhuma alteração nesse parâmetro, vai ter empate, né? E seguramente o primeiro que subir a instância lá vai ser eleito o roteador designado. Bom, e aí o que acontece, né, no momento aí que a gente tem uma falha aí no sistema, né? Aí nesse momento ele já está falando de uma produção normal ainda. E aí está funcionando tudo bem, até que você tenha um problema que não afete, né, os link state dos routers que são o DR ou o BDR, mas uma falha na mídia de transmissão. Caiu a fibra rompeu, ou o enlace de rádio caiu. Então as interfaces elétricas estão up e o meio de transmissão não está mais comunicando. E aí o que acontece? O router que era o BDR, ele começa a entender que o DR sumiu e se elege, né, se autoproclama, né, roteador designado. Entretanto, na real, o que aconteceu foi que houve uma falha de comunicação na mídia entre os dois. E aí o outro lado, ele ainda está como DR.
E aí o que acontece, né? Quando você vai lá e corre para fazer a fusão da fibra, ou corre, né, para corrigir lá o teu enlace de rádio e estabelece o link físico novamente. Você vai ter aí dois designated routers brigando um contra o outro, né? E aí, nesse caso, não existe, né, sincronização entre os neighbors. Tá? O status lá do neighbors não vai dar full, você não vai ter sincronização mais de tabela de rotas. E aí, você vai esperar um longo tempo, né, para que isso se resolva, ou o velho e famoso rebutei e funcionou, e resolveu, né? O clássico, tá? Não está funcionando, rebuta o microtik que resolve, né? Isso é um clássico aí. Bom, e aí, tá aí, né, o engenheiro com a solução genial, né? Rebuta que resolve, tá? Bom, aí qual que é o pensamento imediato dele, né? Tirar a bomba do pé, né? Tirar a bomba da mão, né? Isso aí é problema do SPF, né? Problema da microtik. O microtik não implementa bem o protocolo SPF. Isso é famoso. Bom, é uma solução melhor, né, galera? Vamos entender o que você tem que fazer. Você pode utilizar o tipo de rede correto, né, para o cenário adequado, tá? Então, no caso de você ter um tipo de rede ponta a ponta, o correto, como a gente viu no slide anterior, é usar o network type point-to-point, tá? Que aí, nesse caso, não existe eleição de roteador designado e tampouco backup de roteador designado. Então, você simplesmente precisa da interface estática lá na configuração do SPF, acessa a interface, vai lá no Network Type, altera de default, lembrando que o default, pessoal, né, é uma aplicação do Router OS, então lá na wiki especifica, né, que o tipo default é broadcast. Então você acessa a interface, vai no Network Type e faz a alteração para point-to-point, está resolvido o seu problema, tá? Claro, né, num cenário ponto a ponto, tá? Bom, então, esse simples ajuste, lembrando que é um ajuste bilateral, tá? Senão você não vai conseguir sincronizar os peers. É um ajuste simples, né, que pode, como ele ressaltou aí, salvar vidas, né? Porque parar a internet é uma coisa que realmente, né, a gente já viu notícia de todo tipo, né? Gente que morre nessa hora, gente que tem que entregar TCC, enviar banco de dados de nota fiscal, tudo acontece nessa hora, né? Vamos para dicas extras aí do SPF. Bom, é bastante fácil a gente ter, né, encontrar aí exemplos na rede, né, com dois caminhos, né, ativos para um determinado destino, tá? E aí a gente tem que priorizar, por exemplo, um determinado caminho ao invés do outro. Então, a configuração mais simples, né, o ajuste mais simples é alterar o custo das interfaces do SPF. Então, a gente percebe aí que o caminho de R3 para R5, por exemplo, uma fibra ótica, né, foi eleita o caminho principal, tanto de upload quanto de download. Tá? Então, foi alterado os custos padrão, né, porque o custo padrão é 10, no router 5, no router 4 e no router 6 para 30, fazendo com que o peso ali maior desse ao protocolo a informação de que ele deve utilizar o caminho de R3 para R5, para ir e voltar, né, nesse caso. Bom, e aí o que o SPF vai fazer caso ocorra um rompimento, né, uma falha de comunicação ali entre R3 e R5? Não tem problema, ele vai eleger o backup, tá? Não é porque você aumentou os custos dali, né, daquele segundo enlace, que ele não vai ser utilizado. Ele só não vai ser utilizado se você tiver um terceiro caminho com menor custo. Então, se for o único caminho, o SPF ele vai, sim, sem dúvida nenhuma, ativar aquelas rotas. E é a mesma informação. Yes, it's the same information. Estava citando aí os prós e contras, né, de se utilizar esse tipo de recurso. Então, você só vai ter um caminho utilizado por vez, né, ou o que tem melhor disponibilidade naquele momento ali e está ativo, ou o único que você tem ali naquele momento, caso tenha algum rompimento. Então, você sempre vai ter algum caminho ali ocioso, não utilizado, né?
Bom para quando você tem uma fibra ótica e um backup wireless. E se você precisar de um load sharing, né? Então você fazer aí o uso dos dois canais simultaneamente, mas para separar, né, as cargas de download e upload. Então você pode fazer um mix aí dos custos, né, como você está vendo aí nesse exemplo, e aí fazendo com que o fluxo de download flua por um lado e o de download flui pelo outro, né? E aí vai ficar dessa forma. Então os custos padrões foram mantidos em R3 e em R6, lembrando que essa visualização ela é unilateral, né? Então os custos de default foram mantidos no R3 e no R6 e alterado no R5 e no R4 para causar essa movimento aí, né, de fluxos diferenciado. E aí da mesma forma, se ocorrer algum tipo de falha na comunicação dos links, o SPF novamente vai eleger ali o caminho que tiver ativo. Ele não vai ignorar o path, independentemente do custo, caso ele esteja disponível. Tá? Bom, prós e contras, né? Você só vai usar um caminho para um determinado tipo de tráfego, né? Download ou upload. Tá? E se você tiver links iguais, né? Full duplex, isso daí não é legal. Tá? O ideal é que quando você tenha realmente aí diferentes tipos de mídia com diferentes tipos de capacidade. E aí vem um desafio, né, intrigante aí. É possível usar dois caminhos diferentes no SPF, né, compartilhando cargas diferentes e ainda assim ter sistema de redundância? Eu confesso que quando ele tentou me explicar essa primeira vez, eu não entendi qual que era o propósito, mas aí depois ele me mostrando aí um cenário, eu consegui entender melhor, e aí eu vou explicar para vocês, porque talvez não fique também tão claro como está aí nesse desenho. Então, o objetivo é você fluir com o tráfego que está concentrado no site A para o site B, porém especificando uma rede anterior, que está atrás do site A, para que flua por um determinado link até o site B e vice-versa. Então, na verdade, você não está concentrando o fluxo que chega no site A e está encaminhando para o site B por links diferentes. Não, você vai eleger, na verdade, o tráfego de uma determinada LAN que está atrás do site A e tem que ser encaminhado para o site B pelo link que você quer. E vice-versa. E aí, novamente, a gente vai falar daqui a pouco das configurações, mas, novamente, frisando que, independentemente dessa sua ação, dessa sua demanda, né, novamente, se ocorrer falha em um determinado link, a redundância ela é mantida ainda. E aí, como que é possível, né? Bom, o que acontece? O algoritmo de Dijkstra vai calcular a soma, né, dos custos baseado nas interfaces de saída. Tá? Então, se a gente for trabalhar simplesmente com interfaces físicas disponíveis nos equipamentos, tá, a gente não vai ter a capacidade de fazer o direcionamento de tráfego como a gente gostaria, né, como foi mostrado aí no slide anterior. Tá certo? E aí, qual é a solução? A solução é meio que óbvia, né? Se ele calcula isso baseado em interface, a gente precisa de mais interface. Mas a gente está falando de um equipamento físico, né? Como é que a gente vai disponibilizar mais interfaces se o equipamento ele já está desenhado ali, já está instalado, já está em produção, foi dimensionado para aquela carga, ele só não tem mais interface, né? VLANs, interfaces virtuais, né? É a solução. Bom, então o que acontece? Com as VLANs, você vai ter múltiplas interfaces, quantas você quiser, e aí dessa forma você consegue setar diversas subredes em cima dessas VLANs, consegue setar custos e consegue direcionar agora o tráfego como você gostaria que fosse. E aí tem uma visão um pouco mais limpa, né, para a gente entender um pouquinho da lógica das VLANs e como que a gente vai alcançar o objetivo informado naquele primeiro slide. Então, você vai traçar, na verdade, uma VLAN, né, por dentro de um switch, né, por dentro de um meio layer 2 lá, ou dos enlaces, e vai transportar essa VLAN até o outro lado lá, do site B, trazendo, né, fazendo aquele caminho que você queria, né,
para o tráfego. Da mesma forma, o outro caminho de retorno no outro enlace, né, que passa pelo mesmo meio de Layer 2. Cada port representa uma rede OSPF diferente. Yes. Bom, e aí a gente tem um resultado quando a gente usa exatamente dois caminhos diferentes, né? A gente vai ter os custos calculados de forma diferente, com os pesos que a gente determinou, né, as métricas lá dos caminhos diferentes, fazendo com que agora a gente tenha uma VLAN com uma determinada carga, como você pode ver aí nessa seta em vermelha, e uma outra carga definida para isso, para essa VLAN, passando ali pelo primeiro site, e o segundo com a outra VLAN, um outro ID de VLAN com custos diferentes, como vocês podem ver aí, influenciando o tráfego de forma diferente. Caso ocorra aquele rompimento lá entre R5 e R3, que é o primeiro site, né, lá do lado direito, aquela VLAN vai transportar agora pelo caminho de backup, que ele ainda vai ser mantido pelo SPF, vai ser calculado também pelo SPF, já que é o único caminho disponível. Então, ele vai utilizar o backup ali sem problema nenhum. Bom, e aí existe o caminho 1. O caminho 2, ele está só falando que teve uma falha na edição aí. E aí o segundo caminho, a segunda possibilidade, né, comparado ao caminho anterior, o desenho anterior, a gente tem aí o fluxo padrão do lado esquerdo para o lado direito, né, mantido como anteriormente, e aí agora uma demanda de desvio de fluxo, né, pelo enlace de cima. Então ele estabeleceu essa outra VLAN aí, né, essa que está passando em verde, fazendo com que agora o fluxo de uma determinada rede lá de R2 agora suba pelo enlace de cima, né, ao invés de passar pelo enlace de baixo. Bom, então a gente utilizando VLANs, a gente pode determinar várias camadas de rede, né, fazendo com que agora você consiga projetar aí a sua rede, sua distribuição de carga, mesmo que você tenha necessidades assimétricas e disponibilidades físicas assimétricas, né, entre os seus links lá, e ainda assim manter o teu sistema de backup. Vamos falar aí agora de coisas do SPF, né? Então, o mundo do SPF ele é interessante, ele é um protocolo extremamente interessante, né, importante aí para se manter uma rede ativa com recuperação. Ele é um bom protocolo, tá? Ele é bem implementado dentro do MikroTik. E o que ele pede mínimo de vocês é que vocês adquiram um pouco de conhecimento na hora de utilizá-lo, né? Para evitar qualquer tipo de falha, como a gente falou aí anteriormente. Bom, espero que tenham gostado da apresentação e que vocês descubram, né, ou aprendam um pouquinho mais aí do SPF. E sim, utilizem o MikroTik como um router SPF que funciona bem e funciona bem já há um bom tempo, tá? Obrigado pela audiência. Questions? ¿Hay preguntas? Perguntas, hermano? Eu gostaria, assim, se eu conseguiria juntar as interfaces de 1 GB, transportando para outra router board, sendo que eu não tenho interface de 10, só que eu quero passar 3 GB, mas eu quero fazer isso via OSPF, sem ser por LACP, entendeu? Você tem 3 interfaces de um lado. Sim, e 3 na de baixo também de 1 GB. Eu quero transportar 3 GB via OSPF, isso, fazendo um balanceamento das cargas dos 3. Só chegando numa interface de 10, só que eu só tenho interface de 1 GB entre um e a outra. E transportando os 3 GB. Eu talvez não tenha entendido a pergunta, mas porque eu também não estou enxergando o problema. Porque se você seta 3 subnets diferentes, você estabelece as vizinhanças, automaticamente as rotas serão estabelecidas, né? O caminho para o outro lado lá vai ser de mesmo custo, então vai ocorrer rotas SMPs criadas, várias rotas SMP criadas, fazendo que o balanceamento de carga já seja
automático. Então, isso ela vai fazer isso automático. Isso que eu estou querendo saber, se o OSPF vai fazer Isso, isso. por conta de que você está falando para mim que tem um router de um lado, um router do outro, não é isso? Isso. Então, os custos serão iguais, de um router para o outro. Aí você vai ter... Time to live? Você vai ter rotas ECMP criadas, aquelas Equal Cost Multipath. Então, você vai ter automaticamente o tráfego já balanceado. Já vai ficar balanceado os 3 GB. E praticamente igual de 1/3 aí para cada link, porque na prática é como se alcança. Você pode, no caso de ter diferentes velocidades de porta ou capacidades, fazer, por exemplo, sistemas de VLAN. Né? Aí você pode desbalancear a carga entre as portas, de acordo com, talvez a tua mídia no meio seja outra, né? De transporte. Então você pode, mas por padrão, do jeito que você está me falando aí, já vai ser balanceado automático. Tá ok. No. Uma pergunta sobre o modelo de endereçamento, o modelo de tipo de rede. Desculpa, tá? Fala um pouquinho mais. Perdão. Sobre o tipo de rede broadcast e sobre o endereçamento, eu acho que é um problema razoavelmente conhecido, endereçamento /31 para endereçamentos para uso de OSPF. A definição, qual que é a recomendação correta em relação a isso? É utilizar NBMA ou usar point-to-point? A sua dúvida é com relação a que tipo de rede utilizar conforme o meio ou o tipo de subnet que você deve utilizar? Exato, porque, com relação ao endereçamento /31, você não tem broadcast, e daí, nesse caso, não estabelece a vizinhança. Tá, entendi. A designação broadcast é uma designação do SPF que a gente está falando. Então, ela foi criada para meios broadcast. A sua comunicação, inclusive, ela pode ser unicast, através de um /31, /32, e você pode setar lá broadcast que vai fechar. Na verdade, o tipo broadcast ele é default por conta disso. Ele é compatível com qualquer tipo de mídia de comunicação. Mas o correto mesmo é, se você tem um cenário ponto a ponto, independentemente da mídia ali, é você utilizar tipo um /31, enfim, um /30 que seja lá, estabelecer a comunicação ponto a ponto e utilizar o network type ponto a ponto. O network type broadcast realmente são casos bem atípicos, né? A gente praticamente não vê no nosso ambiente de provedor um cenário daquele onde a gente tem múltiplos devices compartilhando o mesmo Layer 2. Né? A gente realmente não tem isso aí como típico. Então, o ideal é legal, usa um /30, um /31, se tiver rádio no meio para administrar um /29, né? Gerencia corretamente a tua subnet de acordo com a tua mídia e seta, se for um cenário ponto a ponto, point to point. Beleza? O NBMA ele é utilizado exatamente para um segmento não broadcast, né? Então você vai utilizar endereços unicast, né, para transportar. Então você, nesse caso, não tem comunicação ali broadcast, né, entre o ponto A e o ponto B. Você está em um transporte Layer 3, por exemplo, aí, né? Então você pode utilizar o NBMA nesse caso. Beleza? Normalmente o NBMA era utilizado, né? O NBMA era utilizado por algumas pessoas via meios wireless, pelo fato de que os meios wireless, alguns equipamentos têm dificuldade, né, de transportar as mensagens de multicast que o SPF precisa, né? Então, para cobrir essa deficiência, se utilizava o NBMA, mas não é o mais recomendado, tá? Point a point, ponta a ponta, um cenário ponta a ponta. Obrigado. Obrigado.